Então, bora lá, galera. Boa noite, professora Maris na área. Vamos iniciar aí um bloco de resolução de questões voltado para o direito administrativo. Nosso tema de hoje é organização administrativa. Vamos resolver 10 questões aí sobre o tema. E no decorrer da aula a gente vai tirando algumas dúvidas, vamos relacionar esse tema com outros temas aí que fizer algum tipo de conexão com algum tema do direito administrativo, né? E o mais importante, quero que vocês participem da aula e tirem as eventuais dúvidas aí que for surgindo, certo? Então, eu vou começar a apresentação aqui. Todos estão vendo minha tela? Tá vendo? Sim. Tô vendo. Então, beleza, então. Então, vamos lá. Vou começar a resolver aqui. E aí, vocês vão aí falando comigo, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu compartilhar aí a outra, vai ser melhor. Vai ser melhor para mim. Peraí, só um momento. Estão vendo aí? Sim. Questão? Então vamos lá. Qualquer coisa vocês vão me falando aí, tá? Ó. Ó. Assinale alternativo. Tá só a tela de fundo do seu computador. Ah, tá, peraí, deixa eu colocar ela pro outro lado aqui. É que eu tenho duas telas aqui, aí... Agora tá na questão. Eu vou cortar um pouco desse negócio. Aí. Aí, beleza, agora deu. Então vamos lá, então. Assinale a alternativa que corresponda a um órgão / entidade que pertence à administração pública direta. Letra A, agência reguladora. Letra B, agência executiva. Departamento de Estradas e Rodagens, que é o DER. Secretaria do Tesouro Nacional e Fundação Oswaldo Cruz. E aí, o que vocês acham? Primeira coisa aqui, ó. Agência reguladora e agência executiva. É um tipo de quê? É um tipo de autarquia. Exatamente. E aí, vamos relembrar. Eu tenho lá a União, Estado, Município, Distrito Federal, que faz parte da administração direta, certo? Aí, a administração indireta eu tenho quem?
autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública, que é a fase, né, que a gente fala. Fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Então, a A e a B aqui a gente já exclui, por quê? Porque as duas são autarquias. Departamento de Estradas e Rodagens. Esse departamento aqui, ele é um órgão. A pergunta que eu faço para vocês é, ele é um órgão da administração pública direta ou indireta? O que vocês acham? E aí, Vanilla, o que vocês acham? É da indireta. Da indireta. Por quê? Porque eu vou até olhar aqui, que esse departamento aqui, ele é subordinado ao... Deixa eu ver se aqui... Isso. Ao Sistema Nacional de Trânsito. Seria uma empresa pública? Isso. Uma empresa pública, exatamente. É aqueles órgãos ali do Denatran, Contran, DENIT, é tudo a mesma coisa ali, tá? Uhum. É tudo administração pública indireta, tudo entes descentralizados. Então, o departamento aqui, estadual de Estradas e Rodagens, também não seria, tá? Secretaria do Tesouro Nacional. Pode ser, por quê? Toda secretaria, ela é subordinada a algum dos poderes, seja um poder executivo, poder legislativo, né? Geralmente é poder executivo. Você tem lá, o poder executivo tem várias secretarias, né? Seja o presidente da república, seja o governador, seja o quê? O prefeito. Só que o que acontece? Essa secretaria, ela é subordinada. Ela não tem o quê? Personalidade jurídica, né? Então, ela não faz parte da administração pública indireta, tá? Ela faz parte da administração pública direta. Fundação Oswaldo Cruz é uma fundação. Fundação a gente sabe que é da administração pública o quê? Indireta. Então, aqui realmente o que sobrou para nós foi o quê? Letra D. Secretaria do Tesouro Nacional faz parte do quê? Da administração pública direta, tá? Então, aqui a gente ficaria o quê? Com a letra D, tá? Ficaram com alguma dúvida em relação a essa questão? Não? Então, bora lá, prosseguir. 2. Em relação à administração pública indireta, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta. Essa questãozinha boa, tá? Se eu não me engano, essa questão caiu na PCGO. Se não for essa, foi uma questão bem parecida com essa, tá? Questão fácil, uma questão assim, que se cair numa prova, gente, vocês não podem errar, tá? Esse tipo de questão aqui não pode errar de jeito nenhum. Só que, dependendo do grau que você tiver ali de nervosismo, de ansiedade, você passa abaixo da questão dessa aqui. Então tem que ter muita atenção. Então aqui ele tem lá, ó, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Aqui ele dá, né, esses 4 aqui entes, pergunta para você qual que é a característica deles, né? Então, primeira coisa que vocês têm que saber aqui, eu, Maris, né? Eu adoro isso aqui, por quê? Cara, a diferença entre Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, vocês têm que saber, tá? Cara, Caixa Econômica Federal é empresa pública. Banco do Brasil é Sociedade de Economia Mista. Professora, como que você decora isso? Primeiro, Caixa Econômica Federal. O capital é o quê? 100% público. Você nunca vai ver uma ação da Caixa Econômica Federal para vender. Você nunca vai ver. Por quê? Porque é público. Você não consegue comprar uma ação da Caixa Econômica Federal. Porque a Caixa Econômica Federal, ela é pública. Eu não misturo o capital público com o privado ali na Caixa Econômica Federal. Quando eu falo Banco do Brasil, não. O próprio nome já fala. Por que é uma sociedade de economia mista? Porque eu tenho mistura entre capital público e privado. Desde que, né, o capital votante, o capital majoritário ali, que é acima da metade, seja de quem? Do governo, né? Seja público. Então, quando a gente fala em sociedade de economia mista, a gente tem essa característica. Então, é muito fácil. De quem que você consegue comprar a ação? Do Banco do Brasil ou da Caixa? Do Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil é a sociedade de economia mista. Pronto.
Se você souber que a Caixa Econômica Federal é, né, uma empresa pública, você já mata essa questão aqui, ó. Já mata. Ó. Olha só. Acabou, gente. Acabou. Ó. Tá vendo? Acabou. As principais que vocês têm que decorar é Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras. Isso aí vocês têm que decorar, tá? Aí, beleza. Você sabia que a Caixa Econômica Federal era uma empresa pública, mas aí você quer resolver o negócio. Bora lá. INSS. O INSS é o quê? É uma autarquia. O INSS é uma autarquia, tá? É outra informação importante aí também para vocês. Então vamos lá, você coloca aqui, o INSS é uma autarquia. Lembra, a autarquia ela é o quê? Criada por lei específica, tá? A autarquia é criada por lei específica, tá? Petrobras. Petrobras é o quê? Petrobras é igualzinho o quê? O Banco do Brasil. Os dois são sociedade de economia mista. Você não vê a ação da Petrobras para vender? Você não vê as pessoas falando, comprar uma ação da Petrobras. Então, é igualzinho o Banco do Brasil. Da mesma forma que eu consigo comprar uma ação do Banco do Brasil, eu consigo comprar uma ação que da Petrobras. O capital é misto. Então, eu consigo comprar. Tá? E aí vem a FUNAI, o nome já fala, gente. Fundação que Nacional do Índio. Isso aqui não tem erro. Tá? E aqui, se você soubesse que a FUNAI era uma fundação, você já ficava entre duas, ó. Olha só. Mas aí, se você soubesse que a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, já era, você matava a questão por inteiro. Tá? Muito bacana essa questão aqui, caiu, se eu não me engano, na prova do Polícia Civil de Goiás. Muito, muito boa essa questão. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação a essa questão? Não? Então, bora lá. Até aqui tá de boa, né? Ó. No que concerne às autarquias, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma de suas características. Vamos lá. Possui personalidade de direito privado. A autarquia é direito público ou direito privado, gente? Público. Público. Então, vamos lá. Eu tenho autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública, certo? Autarquia. Pessoa jurídica de direito público. A fundação, eu posso ter a fundação tanto de direito público quanto de direito privado. Só que a fundação de direito público, gente, ela é uma autarquia chamada de autarquia fundacional, tá? É só um nome diferente que eles deram para a autarquia fundacional e chamou de fundação de direito público. Mas a regra é que a fundação seja de direito privado. Beleza. Aí vem sociedade de economia mista, empresa pública, são pessoas jurídicas do quê? De direito privado, tá? Não confunde isso. Empresa pública é direito público. Não, empresa pública é de direito privado. O termo público não significa o tipo de sociedade dela, né? Não significa a quem pertence aquela sociedade. O que, na verdade, fala de empresa pública significa o capital dela. O nome público significa o capital o quê? 100% público. Sociedade de economia mista significa dizer que o capital é misto, tá? Não confunde isso. Então, personalidade jurídica de direito privado não é da autarquia, tá? Então, a letra A aqui está falso. Integram a administração direta do respectivo ente federado. A autarquia, ela integra a administração direta ou indireta? Indireta, né? Indireta. Não é direta. Tem sua criação autorizada por resolução do Congresso Nacional? É resolução que cria a autarquia ou é lei específica? Lei específica, tá? Não é resolução. Desenvolve atividade típica do Estado. Até aqui tudo bem. Por quê? Porque quando eu crio uma autarquia, por exemplo, INSS, né? Eu tenho lá o INSS, ele não desenvolve atividade típica de Estado, porque, na verdade, o que o Estado está fazendo? O Estado está criando uma nova pessoa jurídica, tá? E aí nós vamos falar mais para frente que o Estado, quando ele cria uma nova pessoa jurídica, ele pode
dá para ela a titularidade e a execução do serviço público, mas ele também pode dar só o quê? Só a execução. Vou conversar com vocês sobre isso ali na frente, né? Espécie de delegação. Só que o Estado, quando ele cria uma autarquia e ele dá para ela a titularidade e a execução, ela vai desenvolver a atividade típica de Estado, que é o caso do INSS, tá? Então, é uma das características da autarquia. São entes despersonalizados. Gente, a autarquia tem personalidade jurídica? Acabei de falar para vocês que tem personalidade jurídica de direito público. Quem são os entes despersonalizados, na verdade? São o quê? Os órgãos. órgãos. Os órgãos não têm o quê? Personalidade jurídica. E aí a gente já entra numa outra esfera. Órgão não tem personalidade jurídica. Via de regra, o órgão não pode entrar ali em ação, né? Colocando o nome dele. A gente vai ver algumas exceções. Órgão não tem patrimônio público. Órgão tem a questão ali do respeito à hierarquia, que ele está vinculado ali a quem criou aquele órgão, a pessoa jurídica que criou aquele órgão, tá? Ao contrário das entidades, a entidade, ela tem personalidade jurídica, não tem hierarquia, ela tem personalidade jurídica própria, ela tem patrimônio próprio, desenvolve atividade típica de Estado, e além do mais, eu não tenho a questão dessa hierarquia. Eu tenho o quê? Controle finalístico, tá? Lembra disso aí, controle finalístico. Então, quando a administração pública direta vai lá e cria uma autarquia, o INSS, ele não tem hierarquia em relação ao INSS, aquela administração pública direta não tem hierarquia em relação ao INSS, mas tem controle finalístico, tá? Então ela vai lá, vai fiscalizar, vai ver se está tudo certo e por aí vai, até porque aquilo ali é o quê? Foi algo criado ali pelo Estado, né? Pela administração pública. Então, muita atenção em relação a isso. O gabarito aqui, então, ficou o quê? Letra D. Desenvolvem atividade típica de quê? De Estado, tá? Você ia nessa questão aqui por exclusão. Se você soubesse o conceito de autarquia ou as características dela, você já matava essa questão aqui por exclusão, tá? Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Não? Então vamos para a próxima. Ó, esse tipo de questão é muito comum nas provas, tá? As provas, ela vem com a característica ali de uma pessoa jurídica e ela te pergunta que pessoa jurídica é essa. Isso é muito comum. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai matar qual pessoa jurídica que é essa e a gente vai falar das características de cada uma dessas pessoas jurídicas aí da administração pública indireta. Então vamos lá. Aí ele vai falar aqui, ó, pessoa jurídica de direito privado. Então aqui já não pode ser o quê? Pessoa jurídica de direito público já não pode ser. Dessas aqui, autarquia de direito privado ou público? Público. Então você já exclui. Olha o que ele colocou aqui, ó, fundação quê? Privada. Então aqui poderia ser, porque eu falei para vocês que eu tenho a fundação pública e na verdade é a autarquia fundacional, tá? Então beleza. Ente federado. E aí, o que vocês acham? Na verdade, vamos ler mais para frente, porque o ente federado ele é da administração pública direta ou indireta? Direta. Que é a União, o Estado, o município. Vamos lá, o que ele fala mais para frente? Pessoa jurídica de direito privado. Integrante da administração pública o quê? Indireta. Então aqui já não pode ser o ente federado. Com duas informações da questão, você já conseguiu excluir duas alternativas. Criada por autorização legal, então tem que ter o quê? Lei, né? Sob a forma societária de sociedade anônima. Até aí tudo bem. Aqui, quando eu falo sociedade anônima, pode ser tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, tá? Só que a sociedade de economia mista, ela é só anônima. Só sociedade anônima, tá? Mas a empresa pública pode ser qualquer uma. Beleza. Cujo capital... Peraí, cadê o... É formado por bens e valores oriundos de pessoas administrativas e de particulares. Então, aqui eu tenho bem o quê? Particular. Se eu tenho um bem particular, significa dizer que esse capital, ele é o quê? Misto. Ele é um capital o quê? Misto.
Se ele é um capital misto, pode ser uma empresa pública? Não, porque a empresa pública capital é o quê? 100% público. Vou ter que botar para vocês aqui, ó. A empresa pública já está o quê? Descartada. Aí ele vem. Que prestam serviços públicos ou executam atividades econômicas. Gente, aqui você já matou a questão. Por quê? Primeiro que sociedade de economia mista, o capital é misto. Fundação privada, o capital não é misto. Já matou a questão aqui. Outra característica também, SA. Sociedade de economia mista, ela só pode ser criada pela forma SA, sociedade anônima. Como que eu decorei isso? Sociedade de economia mista começa com S de SA. Então, só pode o quê? SA. A empresa pública pode ser qualquer tipo societário, mas a sociedade de economia mista é só SA, tá? Então, aqui, você já mata a questão letra B. Questão interessante demais. Se você não souber essa diferença aí entre sociedade e economia mista, empresa pública, já era. Você não matava essa questão aqui, tá? Questãozinha muito boa. Outra coisa aqui também que vocês têm que ficar ligado. Uma coisa, gente, é eu autorizar a criação. Outra coisa é eu criar. Uma coisa que meus alunos eles têm muita dificuldade em entender é isso. Presta atenção aqui comigo. Quando eu falo assim, ó, a lei cria. Veio uma lei e falou assim, ó, crio a autarquia, INSS, para isso, aquilo, com esses patrimônios, com esses bens, com essa finalidade. Ponto. A lei já criou. O que significa isso, professora? Significa que os atos constitutivos daquele ente, ele não precisa ir para onde? Não precisa ir para registro de cartório. Gente, toda vez que eu crio uma empresa, tá? Vocês têm que ter noção de que eu tenho que ir lá no cartório registrar aquela empresa. É assim que funciona. Seja no âmbito público ou privado. Só que quando eu crio uma autarquia, como ela é criada por lei, os atos constitutivos dela já vem tudo ali naquela lei. Eu não preciso ir em cartório, eu não preciso em junta comercial, não preciso de nada. Então, é muito diferente quando eu falo criada por lei ou autorizada por lei. Quando ele fala aqui, ó, criada por autorização legal, o que ele está querendo dizer? Que teve uma lei e falou assim, ó, eu autorizo a criar essa sociedade de economia mista. Então, a pessoa vai lá, cria a sociedade de economia mista, depois ela vai ter que levar ali o registro ali dos atos constitutivos da junta comercial, o cartório ali. Ao contrário da autarquia, se ela já foi criada por lei, eu não preciso fazer mais nada. Então, muita atenção a isso. Uma coisa é eu criar, outra coisa é eu autorizar a criação. Muita atenção nisso aqui. Por quê? Porque dependendo do jeito que a questão vier, falou que é criada por lei, meu amigo, fundação, ou autarquia, já era. Agora falou que criada por autorização legal, aí não. Aí você já sabe que pode ser qualquer uma das três, tá bom? Então vamos lá. Alguma dúvida em relação a essa questão? Não? Então vamos passar. Ó. Considerando a temática da organização administrativa, assinale a alternativa incorreta. O Instituto da Desconcentração está fundado na hierarquia e se configura pela distribuição interna de competência no âmbito de uma mesma pessoa jurídica. Gente, a desconcentração tem hierarquia? Tem. Porque quando eu desconcentro, eu faço o quê? Eu crio órgãos. Lembra lá daquele exemplo, né? Dos órgãos, né? Eu, Marise, né? Eu tenho coração, né? Eu tenho fígado, eu tenho um rim, pulmão, né? Se eu crio um órgão, aquilo ali está dentro de mim. Eu que mando naquilo ali. Se eu tiro um órgão também, da mesma forma. Hierarquia, tá? Então, quando eu falo em hierarquia, eu falo em desconcentração. Agora, quando eu falo em descentralização, eu não tenho hierarquia, tá bom? Porque eu, na verdade, eu estou fazendo o quê? Eu estou criando uma nova pessoa jurídica, beleza?
É aquele negócio, uma coisa é o que está dentro de mim, outra coisa é se eu, Maris, for lá e fazer um filho, né? Você mãe. É diferente, eu vou criar uma nova pessoa, tá? Mais ou menos esse exemplo aí. O Instituto de Desconcentração está fundado na hierarquia e se configura pela distribuição interna de competência no âmbito da mesma pessoa jurídica, certinho. No âmbito de uma mesma pessoa jurídica. Que tá certo. Como ele está pedindo a incorreta, né? Não é essa daqui a alternativa. Na outorga, é transferida a titularidade e a execução do serviço público à pessoa jurídica diversa do Estado. Ao passo que, na delegação, apenas a execução é transferida, permanecendo com o Estado a titularidade do serviço público. Olha o que eu acabei de falar para vocês isso aqui, ó. Gente, que questãozinha bacana. Vou até abrir aqui que eu quero mostrar uma coisinha para vocês aqui. Depois eu vou mandar esse material para vocês no nosso grupo lá. Ó, deixei até aqui aberto. Eu tenho aí as formas de descentralização. Só que essas duas formas aqui são as que mais caem. Porque tem a ver com o quê? Gente, tem a ver com essa transferência, né, da execução do serviço público, tá? Vocês têm que lembrar o seguinte, quando eu falo em descentralização por outorga, ou em descentralização por delegação, e aqui tem uns sinônimos que vira e mexe cai, eu estou falando de transferência da execução, isso aí já é um fato. Até porque, se eu falo em descentralização, eu vou criar uma nova pessoa jurídica, e aquela nova pessoa jurídica eu vou dar algo a ela, que é a execução do serviço público. Beleza. Só que, quando eu falo em descentralização por outorga, eu transfiro a titularidade e a execução. Quando eu falo em descentralização por delegação, eu vou transferir o quê? Apenas a execução. Vou dar um exemplo básico. Muita gente tem a mania de falar assim, ó. Já vi muita gente falando isso. Descentralização é um conceito. Na verdade, fala assim, ó. Descentralização é uma forma, né, de criação de uma nova pessoa jurídica. Beleza, até aí tudo bem. Mas aí eu vejo gente falando assim, que a descentralização é apenas para a criação de uma nova pessoa jurídica. E aí tá errado. Por quê? A descentralização não é apenas para criar uma nova pessoa jurídica. Na descentralização, eu posso ter outros institutos. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu crio uma autarquia, realmente eu estou descentralizando, eu estou criando uma nova pessoa jurídica. Agora, vamos lá. Quando eu tenho a concessão de serviço público, vamos lá. Eu sou governadora de um estado, eu abri uma licitação para mim contratar uma empresa para fazer o serviço de pedágio de uma certa rodovia. Eu vou fazer isso por meio de concessão de serviço público, tá? Beleza, faço lá tudo certinho, licitação, a empresa ganhou, certo? A empresa ganhou. A empresa vai lá, a gente fecha esse contrato, tudo mais, de concessão de serviço público, a empresa lá tem o valor lá que ela vai cobrar de pedágio, vai ficar por não sei quantos anos, né? Aí tem a lei de concessão de serviço público. Só que aquele serviço que eu estou transferindo para aquela empresa, eu estou transferindo a execução do serviço público ou eu estou transferindo a titularidade de execução? Não, eu estou transferindo só a execução. A titularidade continua minha, Estado. Quando aquele contrato daquela empresa acabar, aquela rodovia vai ser daquela empresa? Não, a rodovia continua sendo do Estado. Ele pode ir lá e fazer uma licitação e fechar um contrato com outra empresa, tranquilamente. Mas uma coisa que vocês têm que entender, quando eu faço uma concessão de serviço público, eu estou criando uma pessoa jurídica? Não, gente, eu estou fazendo um contrato. Tá? Eu estou fazendo um contrato com uma pessoa jurídica, eu não estou criando. E isso é descentralização? Isso é descentralização. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou transferindo o que é meu para uma outra pessoa jurídica. Mas eu não estou criando. A pessoa jurídica, na verdade, já está criada. Eu apenas estou transferindo. Estou transferindo a execução daquele serviço. Tá? Então, muito cuidado ao afirmar que a descentralização serve apenas para criar pessoa jurídica. Não é assim, tá? Não é. Então, isso daqui que eu acabei de falar para vocês, nada mais é do que a descentralização do serviço público por delegação. Quando eu transfiro o quê? Só a execução do serviço público. Eu não transfiro a titularidade.
Quando eu falo em descentralização por outorga, aí sim, eu estou transferindo a titularidade de execução, que é um exemplo, por exemplo, do INSS. Eu estou transferindo a titularidade e a execução. É tudo do INSS. Eu criei aquela autarquia por meio de lei. Do INSS, você pega essa bucha para você. Eu não quero mais. Beleza? Entendeu isso aqui? Isso aqui é muito importante. Vira e mexe, isso aqui cai em concurso, tá? Bora lá. Professora, no caso, Hum. o que seria uma outorga? Outorga é um tipo de descentralização. O significado de outorga, Túlio, na verdade, é aquilo que eu acabei de te falar. O que é outorgar algo a outro dentro da descentralização? É eu pegar, transferir a titularidade e a execução do serviço público para uma pessoa jurídica. Esse é o significado de outorga. Quando eu falo em delegar, é porque aqui, gente, presta atenção comigo. Vocês não podem confundir essa delegação aqui, que é uma espécie de descentralização, com a delegação que vocês estudam lá no ato administrativo. Tá? Não é a mesma coisa. Lá são coisas totalmente diferentes. Aqui o significado é outro. O que vocês têm que entender, assim, no geral, é que significa eu transferir algo a alguém. Beleza. Mas o significado de delegação aqui tem a ver com essa transferência da execução do serviço público. Eu não transfiro a titularidade, tá? Mas é muito parecido com a delegação do ato administrativo. Por quê? Quando eu, Marise, vou lá, eu tenho um subordinado e eu delego algo para ele fazer, aquela função que eu deleguei para ele fazer é dele? Não, é minha. Eu posso, inclusive, fazer o quê? Eu posso lá e o quê? Avocar aquilo para mim de volta. Não posso? Então, quando eu delego algo a alguém, eu estou transferindo o quê? Só a execução daquele serviço. A titularidade continua sendo minha, tá? Muita atenção em relação a isso aqui. Isso aqui é um pouquinho confuso, mas acho que vocês conseguiram entender. Conseguiu entender, Túlio? Então, beleza, então. Então, vamos lá. Os órgãos autônomos são caracterizados por serem imediatamente subordinados aos órgãos independentes e diretamente subordinados aos seus agentes. Aqui, gente, é uma divisão bem chata de órgãos. Inclusive, eu nem peguei muita questão sobre isso aqui, porque, assim, quando cai isso aqui, o cara tem que estar muito bem, porque é difícil decorar essas características aí dos órgãos, como é que se diz? Essas divisões dele, né? Uma coisa que vocês não podem ir para a prova sem saber é a diferença entre órgão complexo e órgão quê? Qual que é o outro que tem? Que a gente tem que saber a diferença. Complexo e o quê, Vanilla? Você está falando da estrutura? Lembra lá que a gente tem... O singular e o complexo, eu acho. Vai composto? Composto. Lembra lá que a gente tem aquela divisãozinha lá? Por exemplo, aposentadoria. Como que funciona a coisa da aposentadoria? Eu passo por um órgão, passo pelo outro. Isso aí vocês têm que saber. Diferença entre órgão complexo e órgão composto. Isso aí tem que saber. Mas vira e mexe, vem aparecendo umas outras questões que envolvem aí essa questão da subordinação, que é o que ele veio aqui, ó. Então ele fala assim, ó, os órgãos autônomos são caracterizados por serem imediatamente subordinados aos órgãos independentes. Então eu tenho um órgão independente e embaixo eu vou ter o quê? Órgão autônomo. E diretamente subordinado aos seus agentes. Até porque, gente, quem que tá ali dentro executando aquelas atividades dentro daquele órgão são o quê? São os agentes. De nada seria um órgão sem os seus agentes. Os agentes servem para o quê? Para executar as atividades dentro daquele órgão aqui. A questãozinha tá bem certinha. Um exemplo que eu posso dar aqui para vocês, quer ver? Ó, eu acho que é o STF. Não, peraí. Deixa eu dar um... Ah, lembrei. O Poder Executivo Federal. Então, vamos lá. No Poder Executivo Federal, eu tenho a seguinte estrutura. Eu tenho a Presidência da República, certo? Que está ali na cúpula. Aí eu tenho a divisão, Presidência da República, e eu tenho o quê? Os ministérios. Não tem aquele tanto de ministério lá em Brasília? Ministério da Agricultura, Ministério da Pecuária, aquela tanto de coisa. Tem as secretarias também.
A presidência da República é um órgão que independente, certo? Peraí, deixa eu ver, calma. Não, é um órgão autônomo. Quando eu falo nas secretarias, é um órgão que independente, ou nos ministérios. O que foi, Vanilla? Fala. Não, a culpa dos poderes é independente, né? Isso, é ao contrário, então, eu estou confundindo. Então, eu tenho aqui, isso. Então, eu tenho aqui, órgão independente. Vamos colocar aqui, Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Dentro do Poder Executivo, eu tenho lá, Poder Executivo, eu tenho a Presidência da República. Dentro da Presidência da República, eu tenho o quê? As secretarias e os ministérios. Essas secretarias, esses ministérios, eles são o quê? Eles são subordinados a quem? A Presidência da República. Então, é exatamente essa estrutura aqui que eu estou falando para vocês, que está falando na letra C. Olha lá, ó, órgãos autônomos são caracterizados por serem imediatamente subordinados aos órgãos independentes, ou seja, é como se eu tivesse aqui uma secretaria que é subordinada à Presidência da República, ou um ministério que é subordinado à Presidência da República, e diretamente subordinado aos seus agentes, que os agentes estão embaixo. Entendeu? Entendeu isso? Certo? Então, essa questão aqui, ela tá certinha. Deixa eu só para a letra D aqui. Certinha. Consoante a doutrina, as fundações públicas de direito privado têm sua criação autorizada por lei específica, enquanto as fundações públicas de direito público são criadas por lei específica, não dependendo de registro para que sejam instituídas. Gente, eu acabei de falar isso aqui para vocês. A diferença entre o quê? Entre eu autorizar a criação e entre eu criar, né? Todas elas precisam de lei. Só que uma eu já crio, ou seja, eu não dependo do registro dos atos constitutivos, e na outra eu autorizo a criação. Então eu dependo do quê? Do registro. Entendeu? Significa dizer o quê? Que mesmo se eu tiver uma lei que autoriza a criação e eu não for lá e registrar os atos constitutivos, é como se a empresa pública ali não existisse, tá? Então fica muito ligado em relação a isso aqui. Ó, Fundação Pública de Direito Privado tem a criação autorizada por lei, que foi o que eu falei para vocês, da mesma forma que a Sociedade de Economia Mista é empresa pública, tá? E as fundações por direito público, que na verdade são as autarquias fundacionais, são criadas por lei específica. Ou seja, elas não dependem do registro para que sejam instituídas, tá? Foi aquele exemplo que eu dei ali para vocês. Eu falei ali agora para vocês. Isso aqui, essa letra D aqui, ela é muito importante, vocês sabem a diferença. As empresas públicas e a sociedade de economia mista não estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas. Aí aqui ele viajou, né, gente? Porque, na verdade, elas estão o quê? Sujeitas. Lembra que as duas fazem parte da administração pública indireta, são órgãos descentralizados, são entidades descentralizadas, não possuem hierarquia em relação aos entes que a instituiu, mas eu tenho controle o quê? Finalístico, tá? Controle finalístico, controle ministerial, fiscalização do Tribunal de Contas. Eu não vou ter hierarquia, ou seja, uma não manda na outra, as duas têm autonomia, mas quem criou aquela empresa pública ali ou aquela sociedade de economia mista vai poder fazer o quê? O controle finalístico em relação a ela, tá? Então, elas são sujeitas, assim, à fiscalização do Tribunal de Contas, tá? Então, a nossa alternativa incorreta aqui ficou a letra E. Essa questão 5, gente, cara, vou marcar aqui, ó. Importantíssimo vocês darem uma revisada nela, viu? Cada alternativa aqui vai falar de uma coisa. Ela misturou tudo ali dentro da organização administrativa. Questão muito boa. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a essa questão? Pode passar? Então, vamos lá. Vou falar agora de órgãos. Ó. Sobre as características dos órgãos públicos, analise as afirmativas abaixo. 1. Não tem patrimônio. 2. Sempre criado por lei. Matéria de reserva legal, princípio da legalidade estrita. Não possui capacidade processual. Exceção, órgãos independentes em defesa de suas prerrogativas institucionais. 4. Não celebra contrato. Quem celebra contrato em verdade é a pessoa jurídica que o órgão faz parte. Aí ele quer saber quais delas estão corretas. E aí, o que vocês acham? Essa questão aqui, na minha opinião, é considerada como uma questão mais pesadinha. Porque ela traz muitas características do órgão. E a característica do órgão, na verdade, que a gente sabe,
é que ele não tem personalidade jurídica. Essa é a característica mais padrão que a gente sabe de um órgão, né? Mas ele trouxe aqui 4 características, tá? Essas 4 características, gente, tá certinho, tá? Por que que o órgão não tem patrimônio? Porque, na verdade, o órgão, ele é o quê? Ele não tem a questão da hierarquia. Não foi uma pessoa jurídica que criou ele, né? A desconcentração, ela não funciona da seguinte forma, eu tenho ali, né? Vamos pegar um ente, que ele cria um órgão. Então, ele desconcentra. Só que está dentro da mesma pessoa jurídica, então eu tenho a hierarquia. O patrimônio, na verdade, não é do órgão, é de quem? Da pessoa jurídica que instituiu ele. Por isso que ele não tem patrimônio, tá? Sempre criado por lei? Sim. Gente, não é porque é órgão, que é dentro da mesma pessoa jurídica, que tem que criar de qualquer jeito, tem que ter lei, tá? Da mesma forma que uma autarquia precisa de lei para ser criado, um órgão também precisa de lei. Não é bagunçado. É porque a gente tem ali o princípio da legalidade. Não pode ferir o princípio da legalidade. Não possui capacidade o quê? Processual. Essa é boa, hein? Por quê? Porque isso aqui é uma regra. Existe exceção. Ele até fala órgãos independentes em defesa de suas prerrogativas. Por exemplo, a Câmara Municipal. Um exemplo. Câmara Municipal aqui da minha cidade. Câmara Municipal de São José do Xingu. A Câmara Municipal de São José do Xingu é um órgão, tá? É um órgão. Só que o que acontece? A Câmara Municipal, via de regra, ela não teria capacidade processual. Mas se for para o interesse, né, ali, das prerrogativas institucionais da própria Câmara, ela pode entrar ali na justiça e ter capacidade processual. Mas se for no interesse o quê? Das prerrogativas institucionais. Mas via de regra, o órgão ele não tem o quê? Capacidade processual. Por quê? Porque quem tem capacidade processual, gente, seria quem? A prefeitura, né? Então, assim, vocês têm que... No caso aqui, não seria a prefeitura, porque a Câmara não estaria ligada à prefeitura, mas seria o quê? Caralho. O próprio poder legislativo. Então, gente, o que vocês têm que entender aqui? Quando eu falo em capacidade processual, eu falo em pessoa jurídica. Se o órgão não tem capacidade jurídica, ele não tem capacidade processual. Quem vai ter, na verdade, a capacidade processual é a pessoa que criou aquele órgão. Mas, se tratar de um órgão independente, né? Se for para defender ali as suas prerrogativas institucionais, eu posso ter o quê? A capacidade processual. Só que isso é o quê? Uma exceção. Isso não é uma regra, tá? Muita atenção em relação a isso. 4. Não celebra contrato. Quem celebra contrato, em verdade, é a pessoa jurídica, o órgão faz parte. É a mesma coisa aqui da capacidade processual. Por que não celebra contrato? Porque ele não é uma pessoa jurídica. Ele não tem CNPJ, né? Vou dar um exemplo bem básico aqui para vocês. Nós, Polícia Civil. A Polícia Civil, ela é subordinada à Secretaria de Segurança Pública, que é subordinada ao governo do Estado. Toda a Polícia Civil é assim. Pega a Polícia Civil do Mato Grosso. Ela é subordinada à Secretaria de Segurança Pública, que é subordinada ao governo do Mato Grosso. A Polícia Civil, né, para ela celebrar o contrato, ela celebra o contrato em nome do governo do Mato Grosso, e não no nome da Polícia Civil. Porque, na verdade, ela é subordinada ao governo do Mato Grosso, tá? Então, vocês ficam ligados aí em relação a isso, que essas diferençazinhas, né, essas peculiaridades do órgão, é algo muito importante. Então, aqui, todas essas aqui estão corretas, tá? Questão chata, essa questão aqui. Mas é uma questão muito boa para vocês darem uma revisada em órgãos públicos. Assim, aqui eu já vi mais caindo em relação aos órgãos, essa daqui, ó. Essa daqui, e falando que ele é um ente despersonalizado. Agora, essas duas aqui quase não caem. Agora, essas duas caem muito, tá? Então, aqui nosso gabarito ficou letra D. Todos estão corretos. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a essa questão? Não? Vamos passar. Ó. Com relação ao conceito de administração pública, podemos afirmar que em sentido objetivo... essa parte que é boa, hein? Que em sentido objetivo então ele quer saber o sentido objetivo da administração pública.
Gente, dentro da administração pública eu tenho sentido objetivo e subjetivo. Alguém de vocês sabe me falar, assim, resumidamente, a diferença entre um e outro? Sentido objetivo e sentido subjetivo. A diferença entre o outro, assim, resumidamente, com poucas palavras. Qual que é a principal diferença entre um e outro? Sabe falar, Vanilla? Do qual? Entre o sentido objetivo e o sentido subjetivo da administração pública. Em relação ao seu conceito, né? Lembra que a gente estuda lá? Objetivo. Ah, eu sei, assim, Formal, bem orgânico. chegado mesmo. Tipo, o Fala. objetivo é a atividade administrativa e o subjetivo é os entes Na e verdade, atividade. resumindo, pensa, objetivo e subjetivo. Subjetivo tem a ver com sujeito. Objetivo é a própria atividade. Subjetivo é tudo aquilo que eu preciso para exercer essa atividade. Algo mais amplo. Entendeu? É muito assim, ó. Você para pensar pelo próprio conceito da palavra, você começa a ver que tudo faz sentido. Quando eu falo em objetivo, gente, eu estou abrangendo o quê? A atividade. Então é tudo. Eu estou abrangendo tudo. Quando eu falo em subjetivo, eu já estou falando do que eu preciso das pessoas, inclusive, para me exercer aquelas atividades, né? Então, no caso aqui, ó, ele traz aqui na letra A, que é a nossa alternativa correta, o conceito bem bonitinho, ó. Ó, ele vai falar assim, ó. Peraí. Abrange as atividades exercidas pelas pessoas jurídicas, pelos órgãos e agentes incumbidos de atender concretamente as necessidades coletivas. Então, na verdade, ele fala da atividade exercida. Ele não está falando da própria pessoa jurídica, do órgão, do agente. Não, ele está falando da atividade que essas pessoas exercem. Entende agora a diferença? Por isso que é algo objetivo, algo amplo. Quando eu falo de subjetivo, já é o contrário. Eu não estou falando da atividade, estou falando das próprias pessoas. Entende agora a diferença de um para outro? Se vocês pegar essa parte de subjetivo lembra sujeito, vocês matam a questão, tá? É muito fácil isso aqui. Só que tem que dar uma treinada, fazer questão de conceito da administração pública, porque vira e mexe, confunde essas coisinhas aqui. Objetivo, subjetivo, né? Formal, orgânico, essas coisas assim que eles gostam de colocar. Então, aqui o nosso gabarito fica letra A, tá? Então, o sentido objetivo da administração pública são as atividades exercidas pelas pessoas, pelos órgãos, pelos agentes incumbidos de atender concretamente as necessidades coletivas. Aí aqui ele começa a dar uma viajada e fala que não abrange as atividades exercidas, né? Então, na verdade, está errado, porque abrange. Abrange as atividades exercidas pelas pessoas jurídicas, órgãos e agentes incumbidos de atender concretamente as necessidades sociais. Não é necessidades sociais, é o quê? Coletivas, porque envolve toda uma coletividade. Abrange as atividades exercidas pelas pessoas jurídicas, órgãos e agentes, incumbidos de atender concretamente as necessidades coletivas de saúde e educação. Aí ele começa a viajar, porque aí ele vai ser muito específico. Não é só saúde e educação, envolve tudo, né? É todo tipo de necessidade coletiva. Então, o nosso gabarito aqui vai ficar com a letra A, tá? Alguém tem alguma dúvida em relação a essa questão? Não? Vou passar, então. Então, vamos lá. As empresas públicas e a sociedade de economia mista possuem muitas semelhanças e algumas diferenças. Assinale a alternativa que indica uma característica, ó, presta atenção, gente, uma característica, então ele já pediu só uma, só que ele quer exclusiva das empresas públicas, ou seja, ele quer uma característica que é só da empresa pública. Lembra que a empresa pública e a sociedade economista, elas têm muitas características semelhantes, mas tem muitas características divergentes também, tá? Vamos lá. Pode assumir qualquer forma societária, inclusive sociedade anônima. A empresa pública pode assumir qualquer forma societária? Pode. Inclusive a sociedade anônima. Agora, a sociedade de economia mista é só o quê? É só SA. Então, sociedade de economia mista é só SA. Então, vamos lá. Por enquanto, a gente está com a A. B.
O capital constitutivo não necessita ser integralmente público. Espera aí. A empresa pública, o capital não é integralmente público? Claro que está errado, né? Na verdade, ele necessita ser integralmente público. Capital o quê? 100% público. Na sociedade de economia mista é que ele não precisa ser integralmente público, tá? C. Possui personalidade jurídica de direito privado? Possui, gente. Empresa pública é direito privado ou direito público? Fala, Túlio. Empresa pública é de direito privado ou direito público? Personalidade jurídica dela? Eu acho que ela tem direito privado também. Ela é de direito privado. Ela é de direito privado. Ela é de direito privado. Mas a pergunta que eu faço para vocês, isso é uma característica apenas das empresas públicas? Ou existe outras entidades dentro da administração pública indireta que têm característica de direito privado? Olha que questão boa essa daqui. Sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista não é direito privado? Uhum. Então aqui você já fica meio assim. Por quê? Porque ele pediu o quê? Uma característica exclusiva. Essa questão aqui, se você não ler direito, você vai errar ela. É uma questão muito boa, tá? Somente pode ser criada sobre a forma de sociedade limitada? E aí? Gente, a empresa pública pode ser criada por qualquer forma societária, tá? Então, essa aqui também está errada. Por que a gente fica com a letra A, gente? Porque a letra C não é uma característica exclusiva de empresa pública. Porque a sociedade de economia mista também tem personalidade jurídica de direito privado. Por que a gente fica com a letra A? Porque a empresa pública pode assumir qualquer forma societária. Já a sociedade de economia mista só pode ser sociedade anônima, tá? Então, é uma questão totalmente interpretativa. Tem que saber o português. Se não souber o português, você erra. Porque aí você coloca ali, ó, possui personalidade jurídica privada, você já vai nascer, já vai embora. E aí você erra a questão, tá? Porque ela não pediu uma característica da empresa pública, ela pediu uma característica exclusiva da empresa pública, tá? Muita atenção em relação a isso. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa questão? Não? Então vamos lá. 9. A distribuição... Peraí, deixa eu achar aqui. A distribuição de competência dentro de uma mesma pessoa jurídica de direito público. Parou. O que é isso aqui? Como que é o nome desse instituto? Distribuição de competência dentro de uma mesma pessoa jurídica. Desconcentração. Se eu tivesse criando uma nova pessoa jurídica, descentralização. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Aí aqui tem um ponto e vírgula, ou seja, ele está querendo saber qual que é o nome dessa característica e ele vai perguntar outras para saber o nome da característica também. A criação de uma autarquia para lhe atribuir a titularidade e a execução de determinado serviço público. Isso aqui é o quê? Isso aqui é descentralização. Tá? A gente falou disso aqui hoje. Aí a pergunta que eu faço para vocês, essa descentralização, ela é uma descentralização funcional ou ela é uma descentralização por delegação? Lembra, na descentralização por delegação eu vou transferir apenas a execução do serviço público. Na descentralização funcional eu vou transferir a titularidade e a execução do serviço público. Tá? Questão boa também. Então, nesse caso aqui, ele vai estar falando de descentralização o quê? Funcional, tá? Então, aqui, vamos lá. Aqui não pode ser descentralização, aqui não pode ser descentralização e aqui também não. Aqui é descontração e descentralização funcional. Até aqui tá tudo bem. Agora, vamos lá. E a transferência da execução de determinado serviço público por meio de contrato ou ato administrativo unilateral caracteriza-se respectivamente como. Gente, presta atenção. Se eu estou transferindo a execução de serviço público, eu não estou transferindo a titularidade. Essa descentralização é funcional? Não é funcional. É uma descentralização por delegação, ou também chamada de descentralização por quê? Por colaboração.
tá? Então, aqui, na verdade, esses 3 institutos que eles estão falando é a desconcentração, que é quando eu faço uma distribuição de competência dentro da mesma pessoa jurídica, ou seja, eu não estou criando uma nova entidade, eu não estou criando uma pessoa jurídica, eu estou apenas distribuindo ali competências dentro da mesma pessoa jurídica. Desconcentrei. Descentralização funcional, eu transfiro o quê? A titularidade e a execução daquele serviço público. Descentralização por colaboração, ou também por delegação. Eu transfiro o quê? Só a execução do serviço público. É o caso da concessão de serviço público ali, quando a gente vai fazer, por exemplo, um contrato ali, pedágio. Vou fazer o pedágio ali, né? Eu estou transferindo apenas a execução daquele serviço. Eu não estou transferindo a titularidade. A titularidade continua sendo minha Estado, tá? Questão boa. Pensa numa questão boa essa daqui, viu? Inclusive, depois eu vou mandar o arquivo lá para vocês no grupo, para vocês dar uma lida, porque isso aqui cai demais. Isso aqui vocês têm que saber. Principalmente os sinônimos, tá? Descentralização por colaboração, por delegação, tem que saber os sinônimos, tá? Então, aqui a gente ficou com a letra A. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa questão? Não? Túlio? Não? Então, bora para a próxima. Assinale a alternativa que representa o melhor conceito das terminologias concentração, centralização, que, respectivamente. Então, vamos lá, gente. Vamos dar uma viajada aqui agora. Quando eu falo de desconcentração, eu falo da distribuição interna de competência dentro da mesma pessoa jurídica, que é representada pela criação de órgãos, certo? Só que, quando eu estou desconcentrando, eu estou fazendo o quê? Eu estou criando, eu estou dividindo, eu estou pegando algo que é meu e passando para aquele órgão, para ele fazer. Isso significa o quê? Que eu estou dividindo as minhas competências, transferindo as minhas competências, certo? Quando eu estou concentrando, o que significa dizer? Significa dizer que eu pego aquela competência só para mim. Eu não divido ela com ninguém, eu concentro para mim. Então, quando eu desconcentro, eu divido ela com alguém. Então, eu vou lá, eu crio um órgão e boto para aquele órgão. Quando eu estou concentrando, aquilo é só meu. Olha só que bacana isso daqui. Aí a gente tem a descentralização, que na descentralização, o que vai acontecer? Eu tenho uma pessoa jurídica e eu vou criar uma outra pessoa jurídica para me transferir a titularidade, a execução, ou apenas eu vou transferir a titularidade e a execução para aquela pessoa jurídica. Exemplo, a criação de uma autarquia. Quando eu falo em centralização, o que vocês têm que entender? Que a diferença entre eu centralizar e descentralizar é que na centralização eu não crio pessoa jurídica. Eu mesmo vou exercer, tá? Então, assim, é uma coisa que às vezes a pessoa se confunde muito um conceito com o outro. Só que o que vocês têm que entender aqui, galera? Vocês têm que entender que, para você saber o conceito de concentração e centralização, é o contrário de desconcentração e descentralização. Se você sabe o conceito de desconcentração e descentralização, é só você pensar o contrário, que você vai pensar em concentração e centralização, tá? Aqui, ó, o nosso gabarito vai ser a letra A. Olha que bonito. É a técnica de cumprimento de competência administrativa por meio de órgãos públicos, o quê? Despersonalizados. Isso daqui, na verdade, ficou até meio assim, pleonasmo, né? Órgão público despersonalizado, mas o órgão público não é despersonalizado? Então, ele foi até um pouco assim, pleonasmo, falar que o órgão público é despersonalizado, porque o órgão é despersonalizado. E sem divisões internas. Então, aquele órgão, ele executa aquela atividade para ele mesmo. Ele não divide com ninguém. E o conceito de centralização é a técnica de cumprimento de competências administrativas por uma única pessoa jurídica. Ou seja, aquela pessoa jurídica, ela executa as atividades ela mesma. Ela não cria uma nova pessoa jurídica para
desenvolver aquelas atividades. Então, aqui o conceito de concentração e centralização, tá? Esses conceitos são muito importantes, principalmente desconcentração e descentralização. Isso aqui vocês não podem ir para uma prova aí sem saber, tá? Dentro da organização administrativa, vocês têm que saber isso aqui, tá? Alguém ficou com alguma dúvida em relação a essa questão? Não? Vanilla? Não. Então vamos Não. lá. Eu vou parar a gravação aqui. E aí nós vamos conversar um pouquinho.